E aí galera, esse é o nosso primeiro Fala Aí, e eu sou o professor Léo e vim aqui para responder todas as suas perguntas e dúvidas sobre a Igreja Católica, ok? Então vamos lá para a nossa primeira pergunta. Fala aí! Fala aí, professor Léo, quem foi que fundou a primeira igreja? Bom, Gabi, a sua pergunta foi muito interessante, ok? Vamos lá para a Sagrada Escritura, tá ok? Ela vai me dar uma ajuda muito legal. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 17 ao 19. Jesus respondeu-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Ou seja, Cristo, quando instituiu sobre Pedro a sua igreja, fundou a Igreja Católica. E também os primeiros templos, ou o primeiro templo em si, era o templo de Jerusalém, que os cristãos se reuniam, ok? Sempre no primeiro dia da semana. Com o tempo, com o aumento do cristianismo, eles se reuniam em casas dos cristãos ou dos episcopos, ok? Que seriam mais na frente chamados de bispos. Depois, com a perseguição do Império Romano, as igrejas se tornaram as catacumbas romanas. Eu espero que tenha respondido, ok? Um abraço, próximo! Fala aí, professor Léo, por que a gente tem que se confessar de ano em ano? Poxa, Renata, uma vez ao ano, a nossa igreja é muito boa. Porque é o seguinte, é claro que nós devemos nos confessar mais de uma vez ao ano. Mas a confissão, como sacramento, foi instituída pelo próprio Jesus. Eis as palavras dele. Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 23. As primeiras palavras que Jesus, quando ressuscitou, foi dizendo aos apóstolos. E foi dessa forma ele foi dando sacramentos. E um dos primeiros sacramentos que ele dá é justamente o da confissão. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles ao qual retiverdes, lhes serão retidos. Ok? Lá no Evangelho de João. Jesus, nesse momento, dá aos apóstolos, que serão os sucessores dos bispos, ok? Eles, com poder, que é concedido pelo Senhor, perdoa os pecados na pessoa de Cristo, ok? O Senhor te espera. Próximo. Fala aí, professor Léo, por que a mulher não pode ser padre? Boa, Vitória. Muito bom. Gostei da sua pergunta, É o seguinte, a nossa fé, ela é baseada em dois pilares, ok? A Sagrada Escritura e a tradição da Igreja Católica. A Sagrada Escritura, ela veio surgir depois da tradição. A tradição foi o que foi mantido, desde os tempos de Jesus até o início das primeiras Escrituras, ok? É o seguinte, lá no Evangelho de Mateus, de Marcos, aliás, capítulo 3, versículo do 13 ao 19, Jesus ele convoca os seus discípulos. Se você prestar bem atenção, você não vai ver nenhum nome feminino, ok? São sempre homens. Por quê? Porque assim quis o Senhor. Se você for observar, por exemplo, o primeiro sacerdote do judaísmo é Arão, que era um homem. Então, desde a origem da fé, o Senhor sempre quis escolher homens, varãos, homens justos, que exercessem o sacerdócio digno e pedido pelo Senhor. Não que a mulher não tenha a sua atuação na igreja, pelo contrário, ela tem uma grande atuação. Teve uma atuação muito forte na Idade Média, no início do cristianismo. Lembre-se das mulheres que acompanhavam Jesus e lembre-se de Nossa Senhora, ok? Falando nisso, reze uma Ave Maria pela santidade dos nossos sacerdotes, tá ok? Próximo. Fala aí, professor Léo, houve mesmo a Inquisição Protestante? Meu caro Estevão, a sua pergunta é interessante. Sim, existiu a Inquisição Protestante. A primeira Inquisição Protestante foi criada por Lutero com os camponeses lá na Alemanha. Ele foi cruel, meu caro, muito cruel. Mas não foi só ele. Teve Calvino e Zygmunt, ok? Ziglio, na verdade, ok? Segundo o professor doutor em História de São Rubens Correia, da Unicamp, ele diz o seguinte: em nenhum país cuja maioria hoje é protestante foi convertido com a Bíblia na mão. Foram convertidos a ferro e fogo, graças à ambição de seus reis, de seus príncipes e de seus reformadores, ok? Vale lembrar que
na Europa existia uma pequena lei chamada um rei, uma religião, ok? O rei, a religião do rei, era a religião do seu povo. E quando muitos príncipes aderiram à reforma protestante, o povo foi forçado a mudar de religião, meu caro. Então, muitos não mudaram e aí entra o ferro e o fogo. De fato, muitos foram dizimados por causa desse pequeno problema. Ok? Um abraço. Próximo. Fala aí, professor Léo, por que padre não pode se casar? Vanessa, é o seguinte, os padres não podem se casar por um motivo, ok? O Senhor, quando instituiu o sacerdócio, ele instituiu também o celibato, ok? Eu vou ler uma passagem para você, depois eu vou explicar bem rapidinho, né? Os discípulos disseram ao Senhor, se é assim a condição do homem em relação à mulher, não vale a pena casar, se você estava falando do divórcio. Ele acrescentou, nem todos são capazes de compreender esta palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Aí vai a parada da vocação, ok? Com efeito, há eunucos que nasceram assim, eunucos, do ventre materno. E há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens. E há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem tiver capacidade de compreender, compreenda. O eunuco, na antiguidade, era aquele homem escolhido pelo rei para se abster da vida sexual, ok? Há alguns, por vários motivos, decidiam ser eunucos, outros eram feitos pelos reis, ou eles eram escolhidos desde o ventre materno a serem eunucos. O Senhor explicou neste caso para a vocação sacerdotal, aqueles são chamados a vida celibatária, aqueles que por amor e experiência de Deus, escolhido também pelo Rei dos Reis, que é o Senhor, a viverem a continência, a viverem somente voltados para Deus. Todas as suas energias, potências e forças voltadas para o Senhor, somente para Ele, para sempre. Porque é o nosso amado, o amado de nossas almas. Ok? Um abraço. E aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro vídeo, nosso primeiro Fala Aí, né? Então, se inscreva no nosso canal no YouTube, nos adicione no Facebook, divulgue o nosso vídeo, porque é show de bola. Eu espero que vocês gostem dos nossos próximos vídeos e aguardem novidades. Ah, e além do mais, comente este vídeo no YouTube com algumas perguntas, sempre colocando Fala Aí, professor Léo. Aí você coloca a sua perguntinha legal e eu, com o maior carinho, respondo, ok? Então, até o próximo vídeo, até o próximo Fala Aí. Tchau, Deus abençoe. Tudo em minha vida mudou quando te encontrei. És tu, Jesus, o tesouro que tanto busquei.